Essa questão 101 é uma questão que fala a respeito do funcionamento das usinas termonucleares, cuja função é a geração de energia elétrica através da produção de calor proveniente das reações nucleares. O texto também destaca que ela vai funcionar por meio de três etapas, através inicialmente de um circuito primário, passando por um circuito secundário e finalizando por meio de um sistema de refrigeração, onde o texto diz que se essa terceira etapa ela for ineficiente, ou seja, se o sistema de refrigeração for ineficiente, ela pode causar a poluição térmica. E o que o texto quer saber é o que essa poluição térmica pode causar de dano ao ecossistema aquático. Então, para que a gente possa entender essa questão, vamos destrinchar primeiramente o funcionamento dessa usina termonuclear. Então, o texto destaca aqui no esquema as três etapas. Inicialmente, em amarelo, você tem o circuito primário, que é composto por um reator, que é exatamente aonde você tem a fissão nuclear, liberando grande quantidade de calor. Esse calor vai ser retirado através de uma água que é bombeada, né, você está vendo aqui as setinhas. Essa água, ela tem a função de refrigeração, então uma bomba aqui, ela joga a água dentro desse reator e retira calor dessa região. Essa água agora aquecida, ela é enviada ao pressurizador com que finalidade? Aumentar a sua pressão. E dessa forma, uma vez que a água tem sua pressão aumentada, ela não vai ferver. Você passa a ter uma água com alta temperatura, porém no estado líquido. Lembrando, sempre que você aumenta a pressão, você aumenta também o ponto de ebulição. Então você passa a ter aqui uma água de alta temperatura, porém no estado líquido. E essa água, veja que ela vai circular dentro de um circuito fechado, dentro desse circuito primário, tá? Qual o objetivo dessa água? O objetivo dessa água é transferir calor para essa região chamada de caldeira. Então aqui você tem uma água, só que essa água que está na caldeira, ela não vai se misturar com essa água que passou pelo reator. Então não tem risco de você ter uma contaminação radioativa, porque a água que passa pelo reator, ela não vai se misturar com a água que está na caldeira. E o que vai acontecer? Veja que ao sair do reator, essa água que passa pelo gerador de vapor, ele vai transferir calor. Então você tem aqui, ó, transferência de calor. Essa água que está na caldeira recebe esse calor e passa para o estado gasoso. Ela se torna um vapor de alta pressão. Esse vapor, então, ele é direcionado a uma turbina. Essa turbina começa a girar e a movimentação dessa turbina vai acionar o gerador elétrico. Esse gerador elétrico vai produzir eletricidade que vai ser enviado à torre de transmissão. Então veja, uma vez que esse vapor cumpriu a sua função, que é o de movimentar a turbina, ele vai ser liberado para o condensador. Então o que vai acontecer aqui no condensador? Esse condensador, ele na verdade, ele é um grande trocador de calor. Por meios de bombas, ele vai puxar a água de um sistema externo, água fria, que pode ser de um lago, que pode ser de um rio e que pode ser até mesmo água do mar. Então, esse vapor que entra no condensador, quando ele encontra essa água que veio dessa área externa, ele perde calor e condensa.
E aí você passa a ter água no estado líquido, só que uma água quente. E essa água quente, ela vai ser direcionada para essa torre de resfriamento. Na torre de resfriamento, ela vai passar por alguns processos que vai facilitar a perda de calor, dentre elas a evaporação da água. Então, é comum você chegar perto de usinas nucleares e ver uma fumaça branca subindo. Aí as pessoas pensam: "Ih, está poluindo o meio ambiente. Ih, é uma nuvem radioativa". Não é nada disso. Essa nuvem branca que sobe, ela é simplesmente vapor de água, nada mais do que isso. Então, se esse vapor sobe, ele leva consigo o calor. O que que fica aqui embaixo? O que vai ficar aqui embaixo é uma água fria. Essa água fria, ela pode ser direcionada de volta para o sistema de refrigeração ou essa água pode ser lançada direto no ecossistema aquático. E é aqui que você tem o grande problema, porque se esse sistema, se essa troca for ineficiente, se a água devolvida ao rio, ao lago ou ao mar retornar com uma temperatura mais alta que a normal, isso vai provocar o fenômeno chamado de poluição térmica. Alex, e o que que a poluição térmica pode provocar? Vamos lembrar de alguns conceitos básicos da química. Que conceitos? O conceito de solubilidade. A solubilidade de gases que estão contidos em líquidos, ele vai diminuir com o aumento da temperatura. Então, quando a água ela é aquecida de forma artificial, o oxigênio dissolvido, ele acaba escapando mais facilmente para a atmosfera. E aí você passa a ter menos oxigênio permanecendo disponível para os organismos aquáticos. E como consequência, a gente vai ter alguns impactos, pois menos oxigênio disponível, peixes e outros organismos, eles podem morrer por asfixia. Outro fator importante é que os organismos mais resistentes, mais aptos, aqueles que sobrevivem a essa mudança de temperatura, eles acabam dominando o ecossistema. Isso você gera um desequilíbrio ecológico. Sem falar que águas mais quentes, elas favorecem o crescimento de algas e bactérias, o que vai consumir ainda mais o oxigênio. Então, baseado no que a gente falou, podemos agora tentar responder à nossa questão. Qual seria, então, a consequência da ineficiência do sistema de refrigeração quando a gente olha o ecossistema aquático? Seria a diminuição do pH negativo. O aumento de temperatura nem sempre vai estar relacionado com diminuição de pH. Então, letra A está fora. Liberação de gases poluentes. Veja, o que está saindo aqui não é poluição, é vapor de água. O que está saindo aqui para baixo ó, é simplesmente água, só que é uma água quente. Você não está emitindo nenhum tipo de poluente aqui. É só água com uma temperatura maior. Então, não há nenhum tipo de liberação de gases poluentes. Letra B está fora. Letra C, contaminação por combustíveis. Qual é o combustível aqui? Não é o urânio? Só que o urânio está preso no reator. Ah, mas a água vai entrar no reator, vai sair do reator. Mas lembra que eu falei que essa água que passa pelo reator, que vai circular todo o circuito primário, ele não sai daqui. Ele é um circuito fechado. Então não há risco dessa água aqui, ó, que está na caldeira, ela receber nenhum tipo de partícula de urânio. Por quê? Porque essa água que está aqui não se mistura com a água do circuito primário, tá? Então, letra C também está fora, tá? Letra D, liberação de elementos radioativos. Veja, o reator
faz parte do circuito primário. E esse circuito primário, ó, ele está isolado. Então não tem como você passar radioatividade para a água, não tem risco dessa água que saiu da caldeira chegar ao rio, ao lago, ao mar com radioatividade. Então, letra D está fora também. Então, nosso gabarito só pode ser a letra E. Qual é a consequência da poluição térmica? É a diminuição da solubilidade do gás oxigênio. Gabarito, letra E.